João capítulo 3. Eu não vejo nada, aleluia, minha vida cheia da tua glória. Não vejo os problemas, não vejo. Eu não vejo nada a não ser minha vida cheia da tua glória. Com as águas correm. João capítulo 3. A palavra do Senhor diz assim no verso 1: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Verso 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Verso 3 diz: E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Feche os seus olhos. Pai Santo, mais uma vez te pedimos, Pai, que esse local seja cheio da tua glória, que haja manifestação da tua glória aqui no nosso meio, que os teus anjos sejam liberados aqui, Pai, espíritos ministradores, como a tua palavra diz, que eles venham trazer direções, respostas do Senhor para os teus filhos, que eles venham levar o clamor, a petição, que eles venham levar as lágrimas dos teus filhos até o trono da tua graça. Mas, Senhor, mais que os teus anjos, nós pedimos que o teu Espírito inunde cada vida aqui nesse lugar, que a ação do Espírito Santo, Pai, venha se manifestar em nós e através de nós, em nós nessa noite, através de nós, a partir dessa noite, Pai, por meio da tua palavra. Por isso te pedimos, revela-nos a tua palavra, Senhor, e que haja vida, Senhor, que haja transformação, que possamos compreender a tua paternidade, que possamos ser transformados em filhos conforme a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Fala conosco, fala com o teu povo, por amor do teu nome, assim te pedimos. Que toda a voz do homem, toda a voz da carne, toda a voz do meu coração seja paralisada, para que possamos ouvir a voz do teu Espírito, Pai. Em mim, Senhor, não há nada que possa mudar a vida dos seus filhos, a não ser o teu Espírito Santo. Por isso, fala conosco, Espírito de Deus, que possamos beber o teu coração, Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos em um dia duplamente especial. Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós estaremos participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Hoje nós estaremos cumprindo a ordem de Jesus e, consequentemente, vivendo os frutos da obediência. E em segundo lugar, porque hoje é dia dos pais. Tem pai? Cadê os pais aqui nessa noite? Levanta a mão e fala: eu sou pai. Eu sou pai. Quem aqui é filho? Levanta a mão e fala: eu sou filho. Eu sou filho. Aleluia. Quem é pai? Levanta a mão e fala: eu sou pai. Eu sou pai. Aleluia. Eu também. Então é uma alegria muito grande, uma alegria dobrada por tudo que Deus tem para fazer. Então, para que você entenda a mensagem de hoje, eu peço que você preste bastante atenção, amém? Hoje, como na verdade na maioria das vezes nós temos ministrações
uma pregação expositiva, mas hoje nós temos um tema da parte de Deus. Eu quero compartilhar esse tema com você, e o tema é o seguinte, na verdade é uma pergunta dentro desse tema: eu sou filho de Deus? Vira para quem está do seu lado e pergunta assim: você é filho de Deus? Você é filho de Deus. Agora coloca a mão sobre o seu peito e pergunta isso para você mesmo: eu sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Levanta a mão e faz um barulho de glória bem. E hoje nós vamos ver algumas coisas relacionadas a isso. Se somos de fato filhos de Deus, se todos são filhos de Deus, se Deus de fato é Pai, nós conhecemos bem um ditado popular que diz que Deus é Pai, não é padrasto, né? Isso é uma realidade e nós vamos ver isso à luz das Escrituras. E eu quero começar por esse ponto. O primeiro ponto que eu quero abordar é esse: Deus é Pai. Se você é aquele crente que anota a palavra para poder meditar nela depois, pode anotar esse primeiro ponto: Deus é Pai. E eu quero ir com você ao texto de Isaías, capítulo 64, verso 8. Isaías 64, 8. Deus é Pai. Isaías 64, 8. Se você não for bom de endereço, só anota para você ler depois, senão você vai ficar caçando aí, vai um texto atrás do outro. Isaías 64, 8 diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Amém. Amém? Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Mesmo com as lutas, com as dificuldades, eu vou pedir aos meninos para baixar todos os microfones que estão aqui em cima, por favor. Estou ouvindo o microfone aqui. Mesmo com as lutas, com as dificuldades, com as adversidades, nós podemos ter essa certeza. Se de fato somos filhos de Deus, nós podemos ter uma confiança. Ele é o nosso Pai e o Pai está conosco por onde quer que andarmos, por onde passarmos. Deus, o Pai, Ele fez uma promessa para nós, os filhos dele. Ele disse assim: se passares pelas águas, elas não te submergirão, não te afogarão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, elas não te queimarão. Deus nos faz uma promessa de estar conosco onde nós estivermos, se nós estivermos nele. Portanto, Deus é Pai, e isso é indiscutível. O próprio texto que nos deu base hoje, para essa ministração, 1 João 3:1, diz: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Quão grande amor o Pai nos tem concedido, de sermos chamados filhos de Deus. Você não é filho de Deus porque você disse ser filho de Deus, ou porque você diz: eu sou filho de Deus, e isso torna você um filho de Deus. Não. Você é filho de Deus porque o Pai escolheu você, porque Ele te chamou, porque Ele te escolheu e te fez filho. E se você é filho, e isso você vai perceber e observar por meio dos textos que nós vamos ler e das abordagens que o Espírito Santo vai nos fazer, se você é filho, você pode ter essa segurança: o meu Pai está comigo, onde for, onde eu estiver, o meu Pai está comigo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você não precisa ter medo. Fala assim: se Deus é o teu Pai, se nós somos irmãos, nosso Pai está onde você estiver. Se você estiver nele, ninguém pode te deter. Amém? Quantos creem nisso? Quantos acreditam nisso? Tiveram sua glória nessa noite. Exalta, aplauda aquele que vive com você. Se você é filho, você não precisa ter medo. Você não precisa se apavorar. Sabe por quê? Veja, existem privilégios de ser filho. Existem alguns privilégios. Existem muitos privilégios, mas eu só anotei alguns aqui para que você tenha essa esperança. Os privilégios de ser filho de Deus é
o seguinte: se somos filhos de Deus, temos a consciência de que Deus nos protege. E isso não é só a fala do pastor, não é só eu falando para te motivar a dar glória ou coisas desse tipo. Não, isso é o que a Bíblia diz. Se somos filhos de Deus, se estamos em Deus, nós estamos guardados por Ele. Veja, João capítulo 10, verso 27 diz assim, João 10, 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso Jesus falando. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Você está em Deus. Você é nascido de Deus. Você nasceu de novo. Você teve um novo nascimento em Deus. Se você está em Deus, você tem essa segurança. Deus me protege. Deus me guarda. Sabe, nós falamos isso muitas vezes e ouvimos isso muitas vezes durante toda a nossa vida como cristão. Mas o negócio, a realidade é que em momentos de lutas, de dificuldades, de tribulação, às vezes parece que nos esquecemos disso. Quando as provações vêm, quando as tribulações chegam até nós, e isso é algo natural. Não pense você que ser filho de Deus faz com que você não enfrente lutas e provações. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aos filhos de Deus é dada a vitória. E não há vitória sem luta. Não há vitória sem batalha. Não há como você vencer não há como você ser aprovado sem que você passe pela prova. Mas o que nos dá a certeza da vitória é a garantia de que estamos em Deus e Deus então está nos guardando, nos protegendo, e nenhum mal terá poder para nos destruir. Por isso o apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? E ele coloca uma lista de coisas muito significativas. Será a altura, profundidade, será o presente ou o futuro? Vamos por parte dentro dessa lista aí rapidinho. Irmãos, quantas pessoas têm medo do que vai acontecer? Tem pessoas que vivem ansiosas, desesperadas por aquilo que ainda nem aconteceu. E ficam sofrendo, e como eu já disse aqui em outra ocasião, a ansiedade nos faz sofrer, pode nos fazer sofrer duas vezes. O que é melhor? Jesus ensinou: basta cada dia o seu mal. Então por que eu vou sofrer pelo que há de vir? Eu preciso pedir a Deus graça, misericórdia, eu preciso pedir a Deus força. Mas algumas vezes Deus permite que você passe por momentos de ansiedade, para treinar a sua fé, para fortalecer a tua fé, para te edificar, para que você o busque e nele você encontre força para vencer a ansiedade. Quando o apóstolo Paulo diz: será o presente, no presente enfrentamos algumas lutas, algumas dificuldades, algumas provações, alguns problemas. Talvez seu problema seja na saúde, talvez de alguém aqui seja na família, na vida financeira, seja onde for o teu problema. No presente podemos enfrentar problemas, dificuldades. Mas se estamos em Deus e se Ele é nosso Pai, temos e devemos ter certeza da vitória. Você pode dizer isso? Levanta sua mão assim, coloca no seu peito e diz assim: eu creio que meu Pai está comigo. E que nenhuma tribulação, nenhum problema, nenhuma dificuldade pode me destituir dessa realidade. O meu Pai. Você pode falar isso com a boca mais cheia, porque quando eu falo, o meu Pai está comigo. E o meu Pai é maior que todos. Ninguém pode me tirar das mãos dele. Eu tenho certeza da minha vitória em Deus. Só aqueles que creem nisso liberem o som de glória. Irmãos, dia dos pais. Sabe, às vezes nós nos esquecemos do Pai dos pais, do do Pai Celestial, aquele que Jesus, o Cristo,
irmão. Sabe, algumas pessoas têm dificuldade com isso. Eu não sei se você já teve, se você tem, ou se você conhece alguém que tem. Algumas pessoas, na hora que vão orar, se enrolam tudo, né? Chamam Jesus de pai, e chamam Deus de filho às vezes, e se enrolam todo com isso, porque é meio complicado, né? Lidar com essa tricotomia de Deus, lidar com um Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo Deus. Mas Jesus é nosso irmão, e a Bíblia mostra isso. Ele é nosso irmão, ele não é seu pai, ele não é nosso pai. Às vezes a gente fala assim: olha, meu Deus, Jesus, oh Jesus, meu pai, tem misericórdia. Jesus não é seu pai, Jesus não é nosso pai, ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. Mas ele é nosso irmão. Deus é o nosso pai. O Pai de Jesus Cristo é o nosso pai. E se nós estamos nele, temos essa confiança de que nada no presente pode nos deter, nos destruir, nos levar à falência, porque todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, os problemas, as dificuldades, as bênçãos, as vitórias, as derrotas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas como assim derrota? O senhor não falou que em Deus nós temos vitória? Sim, isso precisa ficar muito claro na sua mente. Em Deus nós temos vitória. Em Deus. Não coloque a vitória na frente essa é a ordem. Em Deus nós temos vitória. Às vezes Deus permite derrotas porque nós não estamos em Deus. Algumas vezes Deus permite derrotas porque nós saímos do centro da vontade dele, fugimos da vontade dele, nos esquivamos do querer dele, fazemos como Jonas. Ele manda a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer outra, ele nos dá uma direção e a gente quer fazer de outro jeito. Ele diz para nós fazermos de uma forma e nós achamos que do nosso jeito vai ser melhor. Mas isso acontece com criança. Isso demonstra a tua imaturidade espiritual. E eu preciso que você entenda isso sem se ofender. Porque para esse caso só há direito de ofensa para aqueles que são imaturos. O maduro, quando é repreendido, ele entende que a repreensão é para o seu benefício, é para o seu crescimento, é para o seu avanço. Nunca entende que é para a sua destruição. Portanto, seja maduro. Entenda. Deus às vezes permite que nós passemos por dificuldades, e Ele permite até algumas derrotas, para que nós nos voltemos para Ele, para que nós deixemos de fazer como Jonas, que já viu criança faz igual Jonas. A criança é assim, o pai diz, faz desse jeito, e a criança pensa, principalmente o pré-adolescente, né? Pensa, mas desse jeito aqui eu acho que vai ser melhor. E o pai deu uma ordem clara. O pai sabe exatamente o que funciona e o que não funciona, porque ele já se embrenhou naquela dificuldade, provavelmente alguma vez. Então ele conhece as rotas de fuga e ele conhece os labirintos daquela situação. Então ele diz, faça desse jeito. E o filho diz, tá bom. E nós precisamos observar que Jesus fez uma ilustração, ele contou uma ilustração bem clara a respeito disso. Jesus contou que, ele falou assim, olha, havia um homem com 2 filhos. Ele chega para o mais velho e fala, olha meu filho, eu preciso que você vá e trabalhe no campo, e arrume tudo lá, e prepare a terra e tudo mais. E o filho falou, tá bom pai, eu vou. E ele chegou para o mais novo e falou, meu filho, eu preciso que você vá para o campo, preciso que você prepare a terra, que você arrume tudo lá. Tá bom filho? O mais novo falou, não pai, eu não vou. Eu não vou não. Só que Jesus disse que o filho mais novo que disse que não ia, foi. Depois ele recobrou a consciência e falou, poxa, meu pai, imagina, meu pai me pediu para fazer, e eu falei que não ia, poxa vida, meu pai faz tanto por mim. E aí ele foi lá e fez o que o pai pediu. E o filho que disse que ia fazer, não fez. Ele disse, eu vou fazer, pode ficar tranquilo, mas ele não fez o que foi pedido. E aí a pergunta de Jesus foi muito clara, quem foi o obediente? O que disse que ia fazer e não fez, ou o que disse que não ia fazer, mas fez? É lógico que é aquele que foi lá e fez. Portanto, não adianta você dizer, Deus falar com você, faça isso, desse jeito, haja assim, e você dizer, amém Senhor, graças a Deus, olha, eu recebi uma direção de Deus, eu recebi uma palavra de Deus, e depois você pegar e fazer do seu jeito.
Você não vai agradar a Deus dessa forma. Para agradar a Deus, você precisa obedecê-lo. A promessa dele é para os obedientes, para os obedientes. O que ele disse? Se vocês ouvirem e guardarem os meus mandamentos. Se vocês ouvirem os mandamentos que hoje o Senhor teu Deus te ordena, vocês serão bem-aventurados. Benditos ao entrar, ao sair. Bendito vai ser o fruto do ventre de vocês. Onde a planta do pé de vocês tocar, será abençoado. Tudo no ouvir e obedecer. Se vocês ouvirem e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. O relacionamento com Deus ele está completamente ligado, intrinsecamente ligado à obediência. Não há como, separar. Não há como. Não, eu amo a Deus, mas eu não obedeço. Então você não ama. A obra do amor é a obediência. Tiago, irmão de Jesus, escreveu dizendo que a fé sem obras é morta, estéril. Da mesma forma, o amor sem obediência é morto, é estéril, não produz frutos. O amor precisa ser banhado pela obediência, e a obediência é o fruto do amor. A obediência é a demonstração, é a marca do amor. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O autor aos Hebreus fez questão de enfatizar isso, inspirado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Muitas vezes nós obedecemos Deus até o ponto em que nós suportamos. Daí para lá nós dizemos, eu não estou aguentando mais, então para mim está muito difícil. Deus sabe que eu sou fraco, sabe? Poxa, a palavra de Deus diz, aí faz como o diabo, né? Usando a Bíblia contra a Bíblia. A palavra de Deus diz, a carne é fraca, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Ei, cabeção, entende uma coisa, você precisa observar o contexto do assunto. Quando Jesus disse que a carne é fraca, ele estava falando de cansaço físico. Os discípulos tinham deitado e dormido, quando eles deveriam estar de pé ou ajoelhados, orando. Ele disse, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cansaço, enfado. Você precisa compreender. E mesmo, olha, presta atenção, se a carne fosse fraca, você não venceria ela com mais facilidade? Nesse sentido que alguns de vocês utilizam. Muitas pessoas utilizam assim, a carne é fraca, por isso que eu pego. Se ela fosse fraca nesse sentido, você não pegaria. Porque a batalha é contra a carne e o espírito. O que estiver mais forte prevalece. Se a carne é fraca, você deveria vencê-la, não ser derrotado por ela. Você entendeu o conceito? A carne é fraca no sentido de cansaço, de ser humano. Mas no sentido do pecado, a carne é muito forte. Por isso a palavra de Deus diz, fuja das paixões da mocidade. Você não pode tentar resistir às tentações. Você tem que fugir delas. Mas como toda criança, nós temos o hábito, ou alguns têm o hábito de Deus falar, faça isso. Tá bom, eu vou fazer. E dá 3 passos e faz totalmente diferente do que Deus diz. Como crianças imaturas, muitas vezes Deus fala, eu quero que você haja dessa forma. Mas eu não consigo. Eu sei que você consegue. Mas eu não posso. Eu sei que você pode. Olha, tem gente que quer dizer para Deus o que sabe, o que não sabe, o que pode, o que não pode, sendo que foi Deus quem fez. Acorda para a vida. Se Ele te criou, Ele sabe o quanto você suporta. Não adianta você dizer, Deus, eu não aguento mais. Ele sabe o quanto você aguenta. O negócio é, até quando você vai lutar contra a vontade de Deus? Até quando você vai ficar resistindo à direção de Deus? Para de lutar contra o Pai e segue a direção do Pai. Porque aos obedientes é dado a bênção de viver as bênçãos. Então seja obediente. Para de lutar contra Ele. Veja, o apóstolo Paulo diz, nem a altura, nem a profundidade. Sabe, nem estar em lugares exaltados, nem estar no mais profundo vale, pode te separar do amor de Deus, daqueles que são de fato filhos. Sabe, alguns que acreditam ser filhos, mas não à luz das Escrituras, que se julgam filhos, eu sou filho. Veja, os fariseus disseram, nós somos filhos. E qual foi a resposta de Jesus? Vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos do meu Pai. Se vocês fossem filhos do meu Pai, vocês me conheceriam. E vocês conheceriam o Pai que me enviou.
Portanto, irmãos, nós temos que entender. E aí nós vamos para o segundo ponto. Será que de fato todos são filhos de Deus? Esse é o segundo ponto. Anota aí, você que está anotando. Todos são filhos de Deus? E aí nós vamos ver à luz das Escrituras isso. Veja, hoje é dia dos pais, amém ou não amém? Amém. Você está aqui para presentear o Pai Celestial, amém ou não amém? Amém. Talvez você nem veio com essa consciência. Mas a partir de hoje, todo dia dos pais, prepare o seu coração, não só o seu coração, prepare presentes para Deus. Como é que nós presenteamos a Deus? Quando nós servimos alguém, quando nós cobrimos alguém que está nu, quando nós alimentamos o faminto, quando nós servimos a casa do Senhor, quando nós abençoamos a obra de Deus. Nós presenteamos a Deus quando nós ajudamos os que estão encarcerados, damos água aos sedentos, pregamos a palavra do Evangelho àqueles que têm fome da verdade. Então, próximo ano, Dia dos Pais, se prepare para presentear Deus, porque muitas vezes nós separamos presente para o nosso Pai da terra, mas nunca pensamos em presentear o Pai Celestial. O que agrada a Ele é o melhor presente para Ele, e não há nada que agrade mais a Deus do que a sua santificação, do que a sua vida nele. O que você fez hoje durante o dia? Como foi o seu dia com Deus? Se é que foi com Deus. Então nós precisamos compreender isso. Será que todos são filhos de Deus? Vamos observar isso à luz das Escrituras. Segundo a Bíblia, infelizmente, não, nem todos são filhos de Deus. Por mais que nós crescemos ouvindo isso, é verdade ou não é? Todos são filhos de Deus. Eu passei minha vida inteira ouvindo isso. Todo mundo é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala da criação. A Bíblia fala das criaturas. A Bíblia fala dos filhos da ira, dos filhos do diabo. E a Bíblia fala dos filhos de Deus. Vamos ao texto bíblico, Efésios capítulo 2, verso 3. Efésios 2, 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que coisa terrível. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Você percebeu? Você percebeu Deus, por meio das Escrituras dele, não só nesse texto, mas existem vários outros, falando dos filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Veja que Paulo ele diz: nós em outros tempos também éramos filhos da ira. E aí ele diz: quem são os filhos da ira? Veja, ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Portanto, você tem agido como filho de Deus ou como filho da ira? Filho de Deus é aquele que faz a vontade da carne, segundo as suas próprias vontades. Ele decide, ele age, ele quer, ele resolve, ele faz, ele acontece. Ele rejeita a vontade de Deus, em detrimento da vontade de Deus, ele escolhe a vontade dele. Filho da ira é aquele que vive sendo guiado pelas vontades do seu pensamento, luxúria, pornografia. Olha aí, quando nós vamos às obras da carne, em Gálatas capítulo 5, quão terríveis são essas obras. Imoralidades, são tantas coisas. Sabe, alguns crentes ficam preocupados e dizem assim: poxa, eu estou tendo maus pensamentos, eu estou tendo pensamentos de fazer coisas erradas. Deixa eu te dizer uma coisa: você deve repreender os maus pensamentos, mas repreender com fervor. Você deve lutar contra eles, e quando eles estiverem se multiplicando dentro de você, você precisa entender: você está distante de Deus.
Quanto mais os pensamentos maus, quanto mais os pensamentos que ofendem a santidade de Deus se multiplicam dentro de você, maior deve ser a sua consciência da ausência, ou melhor dizendo, da distância de Deus. Não porque Ele se afastou, mas porque você está se afastando. Pensamentos sexuais, pornografia, adultérios, roubos, mentiras, fornicação. Aí é que você deve se voltar para Deus e orar ao Senhor fervorosamente, pedindo a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus me fortalece. Como eu falei, se não me falha a memória, na terça-feira no estudo, o Espírito Santo nos dá sinais de quando nós estamos nos afastando dEle. Ele nos dá sinais, Ele mostra para nós, Ele nos faz enxergar que os nossos pensamentos estão distantes de Deus. E aí tudo que se diz Deus, tudo que se faz em Deus começa a ficar difícil para nós. E tudo que é da carne começa a ser fácil. Nós começamos a ter mais facilidade para fazer tudo que aborrece a Deus. Aí é quando você deve se voltar para Ele. E sabe, existem muitos crentes dentro da igreja, não só aqui, mas dentro da igreja, em vários lugares, que vivem desse jeito, julgando estar em Deus, vivendo na prática da iniquidade, do pecado. Chegou o dia, chegou a hora. Se você tem vivido assim, na prática do pecado, a palavra de Deus nos mostra que existe uma diferença muito clara entre pecado e iniquidade. Pecado, iniquidade, transgressão são coisas diferentes. Pecado é um acidente, é errar o alvo. Pecado é quando você está tentando fazer o certo e você erra. Não é quando você está sabendo que vai errar e mesmo assim vai lá e mete a cara e erra. Não, é quando você está lutando contra o erro e sem querer você erra. Isso é pecado. Transgressão é quando você sabe que aquilo é errado, porque a palavra de Deus, a lei de Deus, a Bíblia Sagrada mostra que é errado, e você mesmo sabendo que é errado vai lá e faz. Isso é transgressão. E o que é iniquidade? Iniquidade é a prática contínua do pecado. Você sabe que é pecado, você sabe que está no pecado, e você se mantém no pecado continuamente. Isso é iniquidade. E nós precisamos compreender que as nossas orações devem ser feitas diante do Senhor, e o pedido de arrependimento ou a confissão deve ser nessas três áreas. Senhor, me perdoa pelo pecado tal, tal, tal. E quando não nos lembramos, nós temos que pedir ao Espírito Santo: traz a minha memória. Pai, me lembra, Pai. E o Pai que é amoroso vai te lembrar com certeza. Ele vai trazer a sua memória. Talvez Ele já esteja trazendo agora, no momento da palavra. E aí você confessa: Senhor, me perdoa, Pai. Oh, Pai, me perdoa, porque eu pequei nisso, nisso, nisso. Pai, apaga as minhas transgressões também, Senhor. Eu sabia que eu não devia fazer aquilo, e eu errei nisso, nisso, nisso. Eu transgredi a sua lei, Senhor, me perdoa. Apaga as minhas transgressões, Senhor. Senhor, livra-me da minha iniquidade, Senhor. Senhor, eu não quero continuar carregando esse pecado. Eu não quero ter um pecado amigo. Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero. Sabe, existem pessoas que já se acostumaram com um certo pecado, e aquele pecado se tornou quase que amigo. E vem à frente na hora da oração, quando o Espírito Santo chama para vir, vem à frente, ora, e o pecado já está esperando do lado de fora. Porque ao invés de decidir sair daqui e romper com o pecado, já está tudo organizado, debaixo do colchão, dentro do computador. Ao invés de sair e romper com tudo, apagar tudo, arrancar tudo, tirar tudo, mantém lá. Você acha que você vai conseguir resistir ao pecado por quanto tempo? Quando você começar a se enfraquecer. Porque a iniquidade gera isso. Você obviamente vai ceder ao pecado. Portanto, com o pecado nós devemos romper, cortar. Sabe? Muitas vezes Deus nos pune por causa do pecado, por causa da transgressão e por causa da iniquidade. E algumas pessoas ficam: por que, Deus, o Senhor está me tratando desse jeito? Por que, Deus, essas coisas estão acontecendo comigo? Você precisa entender o que a palavra de Deus diz aos Hebreus, diz a nós. Foi escrito primeiro aos Hebreus, e eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, a carta aos Hebreus,
no capítulo... Não, por favor, Romanos, no capítulo 8, verso 15, Romanos 8, 15. Por que, Senhor, o Senhor está fazendo isso comigo, Deus? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Sabe, muitas vezes, Deus está permitindo as lutas se multiplicarem de tal forma, porque ao invés de você ter coragem, de você avançar, de você romper com o pecado, de você cortar os laços, de você romper e queimar as pontes com o passado, para que você não retorne ao pecado, ao invés de fazer isso, você mantém o pecado em oculto, em secreto. Mas olha o que a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, verso 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Veja, Deus não te deu, olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus não deu para você um espírito de covardia, de temor. Fala assim: Deus não deu para você um espírito de escravidão. Então se liberte, em nome de Jesus, de tudo que estava te detendo, porque você é livre pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quantos creem nisso? Libera o som de glória. Aleluia. Nós somos livres pelo sangue de Deus. Ele não nos deu espírito de temor, Ele nos deu um espírito de adoção. Nós somos adotados, e é por meio desse espírito que nós podemos clamar ao nosso Pai. Então, para com esse negócio de ficar Deus, mas por que Deus só faz isso comigo? Será que Deus só faz isso com você? E detalhe, se você julga que Ele só está fazendo com você, ao invés de você mudar de postura, de atitude, você vai permanecer do mesmo jeito. Chegou a hora de começar a obedecer ao Pai, e de parar de bater o pé como filho mimado, como filha mimada, como pirracento. Não, eu não quero desse jeito. Deus falou que é assim, mas eu não quero desse jeito, eu não aceito desse jeito. Quem é você para dizer para Deus o que você aceita e o que você não aceita? Eu sei quem Ele é o Todo-Poderoso, mas quem é você? Veja, pelo que nós lemos no texto de abertura dessa ministração, pelo que nós lemos, verso 3 de 1 João 3 diz: e todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós devemos nos purificar, romper com o pecado, abandonar a mentira, abandonar o engano, abandonar tudo aquilo que está te impedindo de romper. Hoje é o dia que o Pai te chama para purificação, te chama para você começar tudo novo de novo. Sabe, ser filho de Deus requer de nós que nós tomemos algumas decisões que muitas vezes vão desagradar a nós mesmos, vão nos deixar chateados. Mas você precisa entender uma coisa: quando a palavra de Deus diz é mais importante agradar a Deus do que aos homens, não é só em relação ao homem, ao ser humano, a pessoa que está aquém de você, não. É principalmente em relação a você. Mais vale agradar a Deus do que agradar o homem, agradar a sua carne, a sua vontade. Mas vale agradar a Deus. Por isso o Pai hoje te chama para que você se volte novamente para Ele. Sabe, não adianta só estar dentro da igreja, não adianta só dizer que Ele é seu Pai, se você tem vivido em práticas que aborrecem a santidade de Deus, se você tem vivido guiado pelos seus pensamentos, pelas suas vontades, se você tem vivido segundo o curso do seu coração, você tem vivido como filho da ira. Mas há esperança nessa noite, há graça no altar, porque a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12. Por favor, Michele, coloca aí para a gente. João capítulo 1, verso 11 e 12. Olha o que diz a palavra: veio para o que
seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Deu-lhes o poder de quê? De se tornarem filhos de Deus. A graça volta. Ainda que o Espírito Santo tenha te conscientizado de que você precisa pedir a Ele, Espírito Santo, gera em mim um verdadeiro arrependimento, Senhor. Porque se você sabe, tem vivido em práticas que ofendem a Deus, você precisa romper com essas práticas, cortar todo elo, todo vínculo, parar de insistir naquilo que ofende a Deus, parar de insistir em aborrecer a Deus, porque de que maneira você espera ser abençoado por Deus, pelo Pai, se o que você faz é gerar ira no coração do Pai? Então, em nome de Jesus, arrependa-se hoje, volte-se para o Pai e diga para Ele: Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti, eu sei que eu não sou digno de ser chamado Teu filho, mas faça-me pelo menos como um dos Seus servos, porque eu sei que nessa noite o Pai está aqui com graça e com amor, como no dia em que o Pai do filho pródigo recebeu. A Bíblia diz que um jovem tomou a decisão de ir para o mundo, e você sabe bem a história. Ele quis gastar o dinheiro da herança dele quando o pai ainda estava vivo, fazendo conforme a sua vontade, sendo guiado pelo seu coração e pelo curso da sua mente, se tornando, consequentemente, como a Bíblia nos diz, filho da ira de Deus. E a ilustração que Jesus conta diz que esse jovem, depois de ter gastado tudo que tinha, veio uma grande seca, uma grande fome sobre aquela terra, e ele passou tanta fome que ele passou a comer a comida dos porcos. Então ele se lembrou, quando ele estava no auge do sofrimento: eu tenho um pai, eu não sei se ele vai me aceitar como filho de volta. Eu fiz tanta coisa contra ele, eu ofendi ele, o amor dele. Sabe, irmãos, às vezes nós não percebemos, mas quando o filho pródigo ele pede a herança dele antes do pai estar morto, ele estava dizendo para o pai assim: ó, eu me importo muito mais com o seu dinheiro do que com o seu bem-estar. Eu me importo muito mais com o seu dinheiro do que com o seu amor. Eu quero muito mais a minha alegria do que a sua felicidade. Porque olha, para mim mais importa o que eu tenho para receber do que a sua vida. Porque a herança se recebe quando o pai morre. Então ele estava dizendo: morra, pai, para que eu receba logo. Mas como o senhor não morre, me dá logo o que me pertence, porque eu quero viver minha vida. Ele sabia que ele tinha ofendido o pai, mas ele tomou uma decisão. Veja, e isso que você precisa entender, sabe? Não é você ficar esperando uma luz brilhar, um clarão, uma bola de fogo. Não é você ficar esperando algo sobrenatural acontecer. Não, o sobrenatural já está acontecendo na tua vida. A luta, a provação, a dificuldade já faz parte do sobrenatural. Que isso, pastor? Não, mas a minha luta é toda na saúde, ou é na vida amorosa, sentimental, ou financeira, seja o que for. E você acha que é por meio de quem que essa aprovação tem sido manifesta? Se você é filho de Deus, está na mão de Deus, e o maligno não pode te tocar, quem é que está permitindo toda a aprovação? O próprio Deus. Para quê? Para transformar você, para que você o ame, não só pela herança que ele tem para você, mas por quem ele é. Então, quando o filho recobrou a memória no auge do sofrimento, ele diz: eu irei ter com meu pai, e eu direi para o meu pai: pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faça-me como um dos seus trabalhadores. E assim ele fez. E ele foi sujo, fedendo. Ele foi todo sujo. E você precisa compreender que tudo isso é uma ilustração, figurando, sabe, exemplificando a nossa vida distante de Deus. E mesmo, independente da quantidade de pecados que você cometeu, independente da sujeira que esse pecado proporcionou, do quão abalada está a sua consciência, do quão manchada está a sua consciência por conta dos erros que você tem praticado, Deus como Pai está aqui hoje. E o que
precisa não é ver uma bola de luz ou alguma coisa, um anjo, não. O que você precisa é se levantar, porque a Bíblia diz que o filho disse: levantar-me-ei, ou seja, eu me levantarei e irei ter com meu pai. Sabe o que isso nos ensina? Que o filho tomou uma decisão, o filho se pôs de pé, mesmo sujo, mesmo cheio de falhas, de pecado, todo corrompido pela iniquidade, ele se levantou e ele caminhou até o pai, e a Bíblia diz que o pai estava esperando ele. O pai estava lá, olhando para o caminho, na direção para onde o filho foi. E quando ele viu o filho, a Bíblia diz que ele saiu correndo ao encontro do filho. E quando nós entendemos o contexto cultural, nós vemos a grandeza dessa parábola. Sabe por quê? Segundo o contexto cultural judaico, um senhor, um ancião, jamais corre. Isso é ilícito, isso é inadequado para um ancião. Ele anda depressa se for necessário, mas correr não, nada de correr. Então Jesus fala, quando ele viu o filho, ele correu ao encontro do filho. Isso significa que Deus não vai se importar com o que vão falar dele quando você se levantar e vier de volta para o Pai. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Você já viu? Um dia eu estava vendo um programa de televisão, não sei se um vídeo ou se no próprio programa, uma entrevista do Ratinho com um homem que eu me esqueci o nome dele agora, que é um ator famoso, que matou uma atriz famosa. E eu não me lembro o nome do homem agora, mas era um ator famoso dos anos 90 que matou uma atriz famosa, Guilherme de Pádua. Muito obrigado, Bill. Guilherme de Pádua. Nessa entrevista, Guilherme de Pádua começou a dizer: não, porque quando eu tive um encontro com Deus, quando eu encontrei com Jesus, e aquilo foi incomodando o Ratinho, e o Ratinho foi ficando revoltado, ele foi ficando irado, tão irado ao ponto dele interromper o programa e botar o cara para fora e dizer: eu não quero papo mais contigo. Aí depois, quando o rapaz saiu, ele falou: já viu como são essas pessoas? Elas matam, elas fazem um monte de coisa errada, depois vai para a igreja e diz que Deus perdoou, e acha que é assim que as coisas funcionam. Pobre do Carlos Marx, ele não entende, ele não compreende, porque o amor de Deus é loucura para esse tipo de pessoa. Ele ainda não conhece Deus. Sabe por quê? Porque o que mais tem aqui dentro são ladrões, mentirosos, ex-ladrões, ex-mentirosos, ex-assassinos, ex-prostitutas, ex-adúlteros, ex-fornicários. Tudo isso tem dentro da igreja. Mas é lindo, que as pessoas vivem dizendo isso, né? Ah, a pessoa faz tudo errado, um depois vai para a igreja, diz que virou crente, teve um encontro com Deus e agora é crente. Uma vez, uma pessoa disse isso para mim, isso é tão clichê, mas é tão real. A pessoa falou: ah, mas aí depois todo mundo vai para a igreja e diz que virou santo, virou crente. Na igreja está cheio de ex-prostitutas. Eu falei: na igreja está cheio de ex. Fora da igreja tem um monte ainda, que ainda é. Sabe? As pessoas não compreendem que quando nós, como filhos, nos levantamos e vamos em direção ao Pai, Ele perdoa. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não importa o pecado que você tenha cometido. Não pode falar com voz de crente, não fica constrangido, fala: não importa o pecado que você tenha cometido. O nosso Pai é amoroso e é perdoador. Quem entende isso, libera um som de glória e aplauda aquele comigo. Pelos séculos. Aleluia. Quando o pai viu o filho, o pai correu ao encontro do filho. Quantas pessoas dizem assim: então está achando que Deus é trouxa, que a pessoa faz tudo de errado, depois Deus vai lá e perdoa. Deus não é bobo, não. Jesus, quando contou essa parábola, estava dizendo: olha, o pai não vai se importar com o que vão dizer dele. Mesmo que a cultura diga que um senhor não pode correr, mas o amor do pai é tão intenso, e quando ele vê o filho quebrantado, arrependido, voltando para casa, ele não se importa, ele vai e abraça e ele perdoa. Olha o que o pai fez: ele correu e pulou no pescoço do filho. Imagina aquele velhinho de cabeça branca, assim é pai. Pai é uma coisa de louco. Sabe, filho às vezes faz coisas que ofendem, igual a Gabriela e eu, cara. Gabriela tem 6 anos, mas nós conhecemos bem como é o ser humano. Nós sabemos que o ser humano é depravado. Todos nós, infelizmente,
se não estivermos guiados por Deus, nós tendemos ao pecado. Pode reparar uma coisa, isso parece até estranho, né? Porque nós crescemos ouvindo as crianças até certa idade que são inocentes, então não tem pecado, é sem culpa. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nasceram culpados por causa do pecado de Adão. Todos somos pecadores, desde o ventre da mãe. Por isso o salmista diz: em iniquidade eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Porque ele sabia o quão pecador ele era desde o ventre da mãe. Pode reparar uma coisa: você não precisa ensinar a criança a mentir, a criança aprende a mentir sozinha. Você pode dizer assim: ah, não, mas aprende na escola. Cria dentro de casa. Você vê se não vai mentir. Vai mentir. Você não precisa ensinar a criança a dissimular, ela dissimula, porque isso faz parte da natureza humana. Você não precisa ensinar nada de errado para o ser humano, ele aprende com a sua própria natureza, isso é instintivo. Aí a Gabriela faz umas coisas ou outras, eu fico chateado com ela. Para com isso, menina. Olha, eu vou brigar com você. Não sei o que, para com isso. Ela, daqui a pouquinho ela vai, aí bota de castigo, dou um corretivo, daqui a pouquinho vem ela. Pai, você me perdoa. Eu não vou mais fazer aquilo. Ela está aí, né? Ah, não está dormindo? Não. Ih, Jesus, né? Aí eu viro e olho assim, com o coração de pai. Eu falo, cara, eu penso, como é que eu posso ficar contra? Porque disciplinar e corrigir é amor, não é? Disciplinar e corrigir não é desprezo, não. Sabe quem é o pai e a mãe que despreza o filho? Aquele que não disciplina, não corrige, não exorta, não trata. Porque a própria palavra de Deus diz, deixa, olha. Agora sim, Hebreus capítulo 12, por favor. Verso 6. Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Verso 7 diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filho. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Deus corrige todo aquele que ele toma por filho. Deus disciplina, Deus exorta, porque ele ama. E o pai que ama, corrige. E se Deus tem que disciplinar, olha, se você tem enfrentado provações, dificuldades, olha o que o Espírito Santo diz através desse texto. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Você tem sido disciplinado? Se você tem sido disciplinado, levanta sua mão e fala assim: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. E ele castiga todo aquele a quem ele aceita como filho. E aí ele diz, no verso 7: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então para de dizer para Deus: Deus, por que você está fazendo isso comigo? O Senhor faz isso só comigo? Não. A palavra de Deus diz que você não pode pensar que acontece só com você. Já aconteceu com tantos outros, acontece com tantos outros, e vai acontecer com tantos outros. Você não é o único a ser corrigido. Mas entenda uma coisa: se você é corrigido, é porque você é filho, não bastardo, você é filho legítimo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: sabe por que nós somos irmãos? Fala assim: porque nós temos um pai acima de todos os pais. Fala: o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso Pai. Nós somos irmãos. Então, se Deus está te disciplinando, entenda que Ele está te amando. Aleluia. Glória a Deus. Se Ele está te disciplinando, Ele está te amando, te amando, te amando. E às vezes Deus ama tanta gente e a gente fala assim: Deus, me ama um pouco menos. Só um pouquinho menos, Senhor, porque está amando demais por meio da disciplina. Deus te ama. Faça como filho pródigo. Se você é um pródigo que se afastou da casa do pai, volte para a casa dele. Se você é um pródigo que está distante dele, volte para ele. Talvez você seja um pródigo que foi e gastou dinheiro, mas talvez você seja um pródigo que ficou dentro de casa. Porque o que ficou dentro de casa, o mais velho, foi mais pródigo do que o que saiu. Porque o que ficou dentro de casa estava perto do pai, comendo com o pai, vivendo com o pai, vendo o sofrimento do pai e mais preocupado com as coisas dele. O mais velho
Quando o mais novo voltou, ao invés de abraçar e fazer festa como o pai fez, ele falou: agora vai dividir de novo, porque já deu a metade dele, agora vai dividir a minha também. E o pai virou para ele e falou: meu filho, você não entende que tudo que é meu é seu? Ei, olha para quem está do seu lado aí. Pastor, hoje está chato, mas estou mesmo. Olha para quem está do seu lado. Hoje é dia dos pais, nós não somos irmãos, então olha para o seu irmão aí, por favor, e fala assim: você tem que entender que tudo que é do nosso pai é nosso. Tudo que é dele é nosso. Você entende isso? A Bíblia diz que tudo pertence a ele. Se tudo pertence a ele, tudo nos pertence. Aleluia. Mas existe o momento certo, a hora certa, e ele nos dá o necessário. Veja o que a palavra de Deus diz. Texto das Sagradas Escrituras que se encontra em 1 João capítulo 5, verso 18. João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou seja, vivendo em iniquidade. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você precisa compreender isso. Se você está em Deus, o maligno não pode tirar aquilo que te pertence. Não pode tirar o que te pertence. Mas às vezes nós achamos que o que nos pertence é aquilo que nós queremos. Não, eu quero isso, então Deus vai me dar. E aí usa a Bíblia. A Bíblia diz que Deus vai me dar o desejo, vai me conceder o desejo do meu coração. Mas a palavra de Deus, mas se esquece do iniciozinho desse texto, né? Dessa passagem, que diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. O que é se deleitar no Senhor? É se agradar em Deus, é se conformar a Deus e à vontade de Deus. E aí Ele concede o desejo do teu coração. Por quê? Por que tem que ser nessa ordem? Porque primeiro eu tenho que estar em Deus, na vontade de Deus, querendo Deus, me conformando com Deus e com aquilo que Ele tem para mim, aceitando a vontade dEle, e depois Ele vai conceder os desejos do meu coração. Porque quando você se aproxima de Deus dessa forma, quando você se deleita no Senhor, quando você se agrada em Deus e na vontade de Deus, o desejo do teu coração é transformado e a sua vontade passa a ser tal qual a vontade de Deus. A vontade de Deus para você passa a ser a sua prioridade. Portanto, o desejo do teu coração não é mais que Deus te dê o que você quer, mas que Ele te dê o que você precisa. Dê um nó agora no meio da sua mente. Coloca a mão na sua cabeça assim e fala assim: Senhor, me ajuda, para que eu possa me agradar da tua vontade. Porque eu quero que a tua vontade seja feita aqui nessa terra, como ela é feita no céu, para que eu possa experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se deleitar no Senhor é você mesmo contra a sua vontade fazer a vontade de Deus. Se deleitar no Senhor é mesmo você querendo uma coisa e Deus dizendo que eu quero outra, e você vai e faz o que Deus quer em detrimento ao que você quer. Então você sempre escolhe a vontade dele, não a sua. E aí então o seu coração começa a ser moldado, e você passa a fazer e desejar o que Deus tem para você. E a oração para de ser: Deus, me dá isso porque eu quero isso. A tua palavra diz que o Senhor vai me conceder o desejo do meu coração. E começa a ser: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E então você começa a viver aquilo que Deus tem preparado para você. Para nós finalizarmos, o Pai hoje convida você. Convida você que é o pródigo que ficou na casa. Convida você que é o pródigo que se afastou dele. Sabe, é
como eu sempre digo, ficar na casa não significa estar na igreja, significa estar em Deus. O pródigo que foi, não foi só aquele que saiu de casa, não foi aquele que também estava dentro de casa, mas distante do Pai. E talvez você esteja na igreja, vindo aos cultos, mas distante de Deus. E hoje Ele te chama, volta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor, curvar a sua cabeça. Eu quero convidar você a orar ao Senhor. E se o Espírito Santo te confrontou hoje com o Pai, se o Pai hoje te amou, mostrando as suas debilidades, mostrando que você tem feito a vontade do seu coração, que você tem se afastado dele, mostrando que as suas vontades, desejos, aquilo que te afasta de Deus tem crescido em você, sabe? Não se preocupe com quem está do seu lado, se volte para Deus agora, fale com Ele, e clame a Ele, e peça a Ele perdão, e diga para Ele: Pai, eu me afastei de Ti, mas hoje eu volto, Deus, eu quero voltar, eu quero retornar ao princípio, eu quero estar de volta ao centro da Tua vontade, eu quero cumprir o Teu querer. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, me aceita de volta. Por isso, Pai, me aceita novamente, me dá forças. Olha, a parábola de Jesus diz que quando o Pai abraçou o Filho, Ele disse ao servo: vão e matem o novilho cevado. Ou seja, já havia um animal que estava sendo preparado para o dia que o filho voltasse, para fazer a festa. Matem o novilho cevado, preparem a festa, porque o meu filho se perdeu e se foi achado. Estava morto e reviveu. Tragam o anel e coloquem de novo no dedo dele. Preparem sandálias para os pés dele. Tragam roupas limpas, que o meu filho voltou. Oh Deus. E hoje o Pai te chama de volta. E há benefícios em ser filho de Deus, em abandonar a ira de Deus, em deixar de ser filho da ira, por conta das iniquidades, transgressões, e dizer para Ele: Senhor, eu quero voltar. Aceita de volta. E mesmo que você esteja olhando para os lados, e como o filho pródigo, vendo destruição, caos, olha, o texto bíblico diz que havia fome na terra, e que ele havia gastado tudo, e que agora ele estava comendo comida dos porcos. Ele viu o caos para todo lado. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus e pedimos: Senhor, me aceita de volta, o Espírito Santo vem e traz vida de novo, vivificando você em Deus e tornando você filho por adoção e consequentemente herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso significa que tudo que pertence a Deus nos pertence, e tudo que pertence, tudo que é de herança de Jesus também é herança nossa. Nós receberemos herança com Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele, herdeiros conjuntamente com Ele. Eu quero convidar aqui à frente você que hoje quer tomar a decisão de voltar para a casa do Pai. Hoje eu quero voltar. Eu era o pródigo que me afastei, hoje eu quero voltar. Sai do seu lugar, não espera nada, nem ninguém. Eu me afastei, mas hoje eu quero voltar. Eu estava distante, eu já não orava mais, já não buscava mais, eu já não tinha mais prazer em vir à igreja, mas hoje Deus falou comigo e eu quero voltar para a casa do Pai. Sai do seu lugar e vem em frente. Eu quero convidar você também, que é o pródigo, que estando na casa do Pai, estava distante do Pai. Não espere nada de ninguém. Eu sei que o Espírito Santo tocou em alguns aqui. E como a Bíblia diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus te tocou, saia do seu lugar. Não espere nada. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, Deus.
Eu não vejo nada a não ser como as águas cobrem o mar. Isso, se o Espírito Santo de Deus te tocar, não resista, não lute contra. Chega de lutar contra a vontade de Deus. Sabe, se você está assim, eu acho que eu devo ir na frente, é o Espírito Santo de Deus te tocando, então não resista, não fique, sabe, não, mas se eu for, o que vão pensar de mim? Não, não, é Deus quem sabe como você está, é você quem sabe como você está. Não se importe olhar nos outros, faça como o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu diria para o pai: Pai, perdoa-me, eu pequei contra o céu e perante a ti. A graça de Deus, a misericórdia. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu peço a toda a igreja, fique de pé, estenda suas mãos para cá. A não ser toda a terra cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Eu vou convidar você que está. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, por favor. Vira para a pessoa que está do seu lado. Você que está com as mãos levantadas, coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está aí do seu lado. Peço, por favor, duas obreiras para ficar aqui, por favor. Oh, eu não vejo. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Não, vem de frente, se possível. Coloque uma das mãos sobre o ombro da pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você a orar por essa pessoa que está na sua frente aí. Eu quero convidar você a orar pela pessoa que está na sua frente. Ore ao Senhor, mas não espere a pessoa orar por você. Não, ore você por ela enquanto ela ora por você. Levante um clamor nessa noite para a pessoa que está na sua frente. Ah, pastor, mas eu não sei o que ela precisa, eu não sei o que ele precisa. Não, olha aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Há pródigos dentro da casa do Pai. E o Pai quer renovar a aliança dele nessa noite. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia. E se o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração para você convidar essa pessoa que está aí na sua frente para vir à frente, não resista, convide, faça um convite, vamos lá à frente, vamos renovar a nossa aliança com Deus. Oh! Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória. Eu não vejo nada, oh Deus. Eu não vejo nada a não ser toda a terra cheia da tua glória, como as águas cobrem o mar. Olha pela pessoa que está no seu lado, olha. Eu não vejo nada. Venha, Senhor, que venha, Pai, o teu reino, Pai. Que venha o teu reino, Deus, que venha o teu reino sobre cada vida aqui. Reino de misericórdia, reino de graça, reino de justiça, reino de piedade, reino de alegria, reino de paz. Que venha o teu reino, que venha o teu reino. Que cada família aqui representada seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que cada casa, cada família aqui representada viva o toque da tua ação. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro, Deus. Vá de encontro aos pais que estão distantes de Ti. Aos pais daqueles que estão aqui representando eles, Senhor, vá de encontro, Pai, que venha a transformação. Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, renova a nossa aliança contigo. Senhor, onde houver um filho pródigo, que volte-se para o Senhor, se renda a tua graça, ao teu amor.
saiba que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és Pai, Senhor, e que tantos e tantos filhos da ira sejam transformados em filhos de Deus, sejam adotados pelo Senhor. Usa-nos, Deus, como instrumento, Pai. Renova, Deus,